Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 24 de junho do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 14 de Tammuz do ano 5781. Hoje nós estamos a 279 dias do ano 5781 e nesses dias nós estamos aí com a sabedoria do nosso Rebbe dentro de um grupo de 6 ensinamentos. Nós estamos aí sobre todos os filhos de Noah, que é um ensinamento que o Rebbe vem trazendo para nós nesses 6 dias ou 6 ensinamentos que nós temos pela frente aí. Então, nós vamos ver aí a respeito disso daí, todos os filhos de Noah. Ontem nós tivemos a introdução deste grupo, o Rebbe falando sobre realmente os valores absolutos que são estipulados, ou estabelecidos pelo Eterno, e dessa forma nós vimos aí também a questão das 7 leis universais, trazendo para nós aí uma visão resumida das 7 leis universais, e bem como também o aprendizado, ou as instruções que o Rebbe passa para nós, para que nós possamos aí estarmos não somente vivendo as 7 leis universais, junto com a nossa fé monoteísta, com o estudo da Torá, a Tefilá, as preces diárias, a Tzedaká e o estudo da Torá, mais as 7 leis universais. Então, pelas diretrizes que o Eterno deu a Moshe, e devido às circunstâncias em que o povo judeu tem vivido nesses milênios de intensa perseguição, intensas ameaças, perigosíssimas ameaças de destruição e extinção, como nós estamos vendo, nessa semana que nós temos a nossa Parashá Balak. Balak e Bilam se unem para amaldiçoar, destruir e eliminar da face da terra o povo israelita. E nós vimos que desde os dias, principalmente aí da outorga da Torá, quando o povo judeu recebeu em Shavuot a Torá no Monte Sinai, então publicamente ficou exposto para as nações que as nações rejeitaram a Torá, porém o povo judeu não rejeitou a Torá, recebeu a Torá. E a presença, a manifestação divina no Monte Sinai, ela repercutiu em todo o planeta, Em todo o planeta. As fontes de águas deram mais água ainda, a terra tremeu nos 4 ventos, leste, oeste, norte e sul. As nações, elas experimentaram, mesmo à distância, elas experimentaram a presença divina no Monte Sinai para o povo judeu. E, obviamente, com essa exposição, o povo judeu acabou ficando mais exposto à cobiça, à inveja, aos ciúmes, ao ódio, que é o que nós estamos vendo na nossa Parashá Balak desta semana. Então, devido a isto, os milênios se passaram, e o povo judeu não pôde de forma intensa divulgar as 7 leis universais para as nações. E graças a Hashem, tudo tem o seu tempo abaixo dos céus ou abaixo do sol, e chegou o tempo em que, através da liderança do nosso Rebbe Menachem Mendel, então os judeus, através dos seus rabinos, do Rabad, os rabinos ortodoxos, com a orientação do Rebbe e demais segmentos rabínicos, começaram então a divulgar nos quadrantes da terra a questão das 7 leis universais para as nações. E então chegou o tempo dos não-judeus experimentarem realmente o verdadeiro monoteísmo com o fundamento judaico,
e poder, né, sob a liderança de rabinos, no caso nosso específico, principalmente, né, com o rabino ortodoxo do Chabad, o nosso líder no Brasil, a nossa liderança no Brasil, nosso Rav Yaakov Geranstadet, né, que é a nossa liderança aqui no Brasil. Então nós estamos aí principalmente desde os anos 2012, o movimento Bnei Noach Brasil tem se feito presente aqui entre os estados da nossa federação. Pela misericórdia de Hashem, ele, né, nomeou emissários em vários lugares do nosso país, em vários estados, localidades, etc. e tal. E pela misericórdia de Hashem, nós temos aí chegado, né, a lugares distantes, não só no Brasil, mas pela misericórdia de Hashem, nós temos aí chegado no Japão. Lá temos o casal, né, a Fátima e Oswaldo Sato, que nós conhecemos, né, que tem uma ligação direta aí conosco, né, à tarde com a Torá. Em Portugal nós temos aí a Donária do Carmo, né, a Donária Carmo, também a Elizabeth Lobo, temos aí a Cibele, se não me falha a memória, que também é de Lisboa, né? Temos aí a Iaritz, a Verônica, lá do Chile. Tivemos aí pessoas que tiveram contato conosco através de A Tarde com a Torá, do México, da África, do Chile já falamos, né? Dos Estados Unidos nós já tivemos também pessoas que tiveram contatos, etc. e tal. Então, nós agradecemos a Hashem por essa misericórdia, né? E desculpe, né, algum lugar que nós esquecemos aí fora do Brasil. E então, o movimento Bnei Noach, ele tem se expandido nos 4 cantos do nosso planeta. E isso é muito bom, porque isso mostra mais uma realidade de que o objetivo de Balaque e Bilão não foram alcançados nem no seu tempo e nem posterior ao seu tempo. Até a presente data, né, muitos filhos, entre aspas, né, de Balaque e Bilão, têm aí se apresentado no mundo, né, na sua história, e graças a Hashem nós temos visto aí que, mesmo assim, eles não têm alcançado o objetivo deles, que é de amaldiçoar e destruir e matar o povo judeu, o povo israelita, o filho primogênito de Deus. E na sua extensão, o mesmo objetivo seria para com aqueles que não judeus, que acabam abraçando a mesma fé e fazendo o mesmo segmento, ombro a ombro com os judeus, seguindo em direção à redenção no Mashiach, quando o justo Mashiach se revelar para a redenção final, preparando então, né, não somente o povo judeu, mas preparando as nações, sem exceção, preparando as nações através da redenção final para o Olam Rabá, o mundo vindouro, né, popularmente conhecido como vida eterna. Aqui, né, e que, né, o nosso desejo soma-se com os nossos irmãos judeus, o filho primogênito de Deus, né? E que esse seja para agora, né? A revelação do justo Mashiach, que seja para os nossos dias, que seja para agora. Amém. Ok? Então, né, dentro dessa graça aí, nós temos aí esses 6 ensinamentos referente a todos os filhos de Noah, ou todos os filhos de Noé. Ontem nós vimos a primeira e hoje nós vamos ver então o segundo ensinamento nesse sentido aí, ok? Então, o Rebbe, o Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o líder da nossa geração, então ele nos fala hoje da seguinte forma, né? As pessoas me chamam de antiquado, devido à minha crença no ensinamento antigo e atemporal, melhor dizendo, né? O ensinamento antigo e atemporal. E a minha fé em Deus
Na verdade, elas são antiquadas, pois se apegam a uma ideia que fracassou décadas atrás. A era da razão, do iluminismo, do humanismo, quando o conhecimento e o intelecto eram cultuados como os redentores da humanidade. Tudo isso morreu e foi enterrado quando a nação mais civilizada e intelectual da Terra cometeu as atrocidades mais inconcebíveis. O homem, para sobreviver, deve aceitar, sentir, reverenciar e conectar-se àquele que está acima de todas as coisas. Ou seja, né, como sobre esse tópico aqui, né, como disse o nosso rabino Siv Freeman, que faz as compilações do nosso Rebbe, e o próprio Rebbe nos fala, né, nós precisamos procurar, mais do que nunca nos dias atuais, nós precisamos procurar ouvir a voz que Noé ouviu após o grande dilúvio, ok? Então, procure ouvir essa voz, siga esta voz, seus ensinamentos, né? As suas orientações e dessa forma siga as suas instruções. Baruch Hashem? Ok, vamos lá. Nós estamos aí com o nosso Josélio Tavares, o Luiz Ribeiro, a Nadir Pereira, a Maria Luísa Freitas, o Jaume de Girona, Espanha. Aí, ó, tava esquecendo da Espanha, que nós estávamos falando agora mesmo, né? Então temos aí o Jaume, da cidade de Girona, na Espanha, né? Então também, pela misericórdia de Hashem, temos chegado aí na Espanha, né? É a terra por parte do meu pai, é Espanha, né? É a terrinha nossa lá também, né? Baruch Hashem por isso. Quem mais está aí? Ok. Então, né, à medida que for aparecendo aí os nomes, né? Eu tenho que usar aqui o aparelho da Edna, que novamente, né, não sei o que aconteceu com o meu aparelho aí, a imagem ficou grande que não aparece as pessoas que estão conectadas aqui. Então, né, usando aqui o aparelhinho da Edna, então nós estamos dando aí um shalom para vocês aí, ok? E aí, à medida que for aparecendo, nós vamos dando aí um shalom aí, ok? E caso, né, a gente não consiga dar um shalom aí, a Edna vai fazendo esse trabalho de relações públicas, Baruch Hashem, certo, Edna? Então tá aqui o celular, depois você traz de volta. Então nós estamos na nossa 40ª, né, a nossa paraxá de número 40, e hoje, e essa semana nós estamos aí com a paraxá Balaque. Balaque, o grande vilão, né? Quando nós paramos para meditar, né, nos personagens, né, Balaque e Bilão, ou Bilã, né, Balaão, quando nós olhamos para Balaque e Bilão, nós vemos aí realmente quando a pessoa ela é uma pessoa frustrada, como que elas são degradantes, né? A hipocrisia é uma coisa real, a demonstração, né, de querer aparecer, ser o que na verdade não é, né? Então é uma verdadeira hipocrisia, querendo aparecer, ser uma pessoa que na realidade não o é. Isso nós temos visto, né, através aí do nosso dia a dia, entre as nações, nos países, e principalmente nesse tempo aí de pandemia, nós estamos vendo aí como que a hipocrisia ela tem sido algo degradante, mesquinho, e um verdadeiro assassinato. Assim como Balaque e Bilã,
eles queriam de todas as formas ser o que não eram. Balaque, ele era rei de Moabe, ele não era moabita, ele não tinha nenhuma ascendência real, ele não tinha nada a ver, não tem nenhum histórico de Balaque em que ele poderia dizer que ele era da descendência real. Balaque não era. Bilã, por sua vez, ele era um feiticeiro, depois foi promovido a profeta, né? E aí ele vivia enganando as pessoas com os seus feitiços, com as suas profecias, e dessa forma ele aparentava ser alguém que de fato ele não era. Mas um momento de misericórdia divina, num determinado tempo, lá atrás, Deus permitiu com que Bilam, ele desse uma palavra profética para Balaque, dizendo, vai chegar um tempo em que você vai ser rei, né? Ou seja, Balaque, ele era, né, o seu nome real era Tsur, porque ele era de Midian, da cidade de Aram, e ali ele era vizinho de Bilã, né, Balaque. A princípio ele era Tsur, o seu nome. E então eles eram ali, de uma certa forma, vizinhos. E Balaque, né, o Tsur, ele conhecia muito bem Bilã. E chegou um tempo depois em que o povo de Moabe, quando eles viram que os israelitas venceram os dois grandes gigantes, Sihon e Og, melhor dizendo, e esses dois gigantes eram pagos, né, pelos moabitas para protegê-los contra inimigos e invasores. E quando Moabe viu que foram os seus guardiões, os seus gigantes foram derrotados, mesmo sabendo que o povo israelita não tinha autorização divina para guerrear contra eles, todavia, movido por inveja, ciúmes, cobiça, ódio, né? Balaque, que foi nomeado, né, foi convidado depois da morte dos dois gigantes, foi convidado sem nenhuma explicação lógica pelos moabitas, ele foi então convidado para ser o rei dos moabitas. Obviamente ele aceitou, e o seu nome não era mais Tsur, para esquecer o seu passado de midianita, e então ele passou a ser chamado Balaque, um nome ali mais no estilo moabita, né? Então por isso Balaque, o rei moabita, né? Um rei que não tem nada de rei, um rei que não tem nenhuma linhagem real, e um rei moabita que não era moabita, né? Então tudo em Balaque era de fato uma verdadeira hipocrisia. E Bilã, o feiticeiro, né, o profeta, então Balaque o convida, o contrata para amaldiçoar o povo judeu. Por um lado, Balaque quer apenas amaldiçoar e poder realmente expulsar das proximidades das suas terras o povo israelita. Por outro lado, Bilã, quando ele recebe o convite de Balaque, ele vê um momento propício para poder dar vazão ao seu ódio contra o povo israelita. De qualquer forma, procura a oportunidade, não somente para amaldiçoar o povo israelita, mas também para destruir, matar e eliminar da face da terra o povo israelita. Então, na realidade, chega ali Balaque e Bilã, a fome com a vontade de comer, e juntam-se, então, as duas personalidades, né, que vivem da hipocrisia, falsidade, mentiras, e aí se unem nesse intento. E nós vimos aqui, nesses dias, né, que nós estamos aqui contemplando a história de Balaque e Bilã, e nós vimos aqui até o presente momento que eles não conseguem, né, de forma alguma,
colocar em execução o seu plano maligno, né? E a última palavra que nós temos aqui para para adentrarmos então na nossa aliá de hoje, né? A nossa quinta leitura semanal, é exatamente sobre aquela questão em que Bilã, ele fala de uma forma muito categórica para Balaque e os seus nobres, né? Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso amaldiçoar aquele ou a quem Deus não amaldiçoou? Essa palavra aqui, ela precisa ser uma palavra real para cada um de nós. Nós precisamos tomar posse disso daqui juntamente de Deus, o povo judeu. Aquele realmente, quem é aquele que é abençoado por Deus? Quem poderá amaldiçoá-lo? Quem? Não tem, não existe. Porque nada pode ser comparado a Deus. Nada pode ser colocado no mesmo padrão do Criador. E muito menos acima dele. Então, como disse Bilã, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Nós temos aqui dois estrategistas, Balaque e Bilã. São dois estrategistas no aspecto do mundo espiritual. Dentro desse aspecto do mundo espiritual, nós temos Balaque. Qual que era a estratégia espiritual de Balaque? Balaque sabia a qual horário do dia, no sentido 24 horas para entendermos, qual era o momento do dia em que Deus saía do seu trono de misericórdia e ia para o seu trono de juízo. Ele saía do seu trono da misericórdia e ia para o seu trono de severidade. Ele saía do trono de Hesed, bondade, e ele sentava no trono de Gevurah, força, severidade, juízo. Então Balaque sabia deste momento. E ao mesmo tempo Balaque sabia qual era a posição em que Bilã deveria ocupar dentro do espaço geográfico, o espaço, o local exato em que ele poderia estar para que a sua maldição tivesse efeito sobre o povo israelita. E Bilã, a sua estratégia espiritual era exatamente o quê? As palavras de maldição, as palavras propícias do momento certo para poder falar a maldição e ela ter o seu efeito positivo, o efeito eficaz da sua maldição. Então, dessa forma, os dois estrategistas dentro do campo espiritual, eles se uniram em prol, para que eles pudessem, contra o povo israelita, fazer então as suas maldições e trazer destruição e morte para com o povo israelita. Então, dentro desse aspecto aqui, nós temos aquela questão que nós vimos aí anteriormente, sobre pensamento, fala e ação. Lembra da letra Rei? Então, dentro desse aspecto, né, em que os sábios dizem que Deus criou o mundo baseado na letra Rei, pensamento, fala e ação. A letra Rei, ela forma, né, um ângulo dessa forma, e depois tem um pezinho aqui sem conexão aqui em cima. Tem um espaço vazio. E a ponta, né, dessa coluna, ela está inclinada em direção à fala e ao pensamento, melhor dizendo, e à fala. Ou seja, quando há harmonia dentro do aspecto do padrão divino,
do Criador, nesse sentido, pensamento, fala e ação, nesta harmonia, Deus está presente e Ele faz de fato o que precisa ser feito, usando este instrumento para trazer neste mundo físico, neste mundo inferior, as suas bênçãos. Com Balaque e Bilã não há essa harmonia. Não há essa harmonia, porque o objetivo deles é movido pela inveja, pelos ciúmes, pelo ódio. Então o objetivo deles não era trazer bênçãos para este mundo inferior. Muito pelo contrário, a intenção deles é trazer maldição. E é o que nós temos visto aqui até aqui, né? Hoje vamos fazer a nossa quinta aliá, melhor dizendo, né? Então, nesse aspecto aqui, eles não estavam preocupados em trazer realmente harmonia, bênção e luz para este mundo inferior. Então, por isso, eles não tinham essa conexão com Deus no sentido mais amplo, no sentido mais elevado, profundo. Mas mesmo assim, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, desde o começo, Ele tentou fazer com que Bilã mudasse o seu trajeto, o seu objetivo, para que ele pudesse se arrepender e pudesse realmente mover-se em posição contrária ao seu ódio e não colocar em prática o seu objetivo de amaldiçoar o povo israelita. Mas ele não mudou, se une com Balaque. Aí Deus deixa bem claro para Bilã: você fará exatamente o que eu disser. Então até aqui, né, nós vimos aí que toda vez que ele tentou amaldiçoar o povo judeu, ele só colocava bênçãos, né? Da sua boca saíam bênçãos, né? Então, uma coisa que nós podemos pensar aqui também: se da boca do perverso Deus suscita louvor, bênção e aquilo que é bom, imaginemos então, amados, nós que estamos na jornada monoteísta, que estamos na nossa techuvá diária, a nossa conexão com Deus diariamente, o quanto que Deus poderá usar as nossas vidas para trazer para este mundo inferior bênçãos, harmonia, fazer com que a luz vença a escuridão, fazer com que o bem vença o mal, fazer com que a bênção ela venha vencer a maldição, que a verdade ela continue prevalecendo sobre a mentira. O quanto que realmente cada um de nós nos colocarmos em frente, em marcha, que é a ordem que Deus deu desde o princípio. Imaginemos então, amados, o quanto que realmente nós podemos fazer e anunciar essa graça bendita, essa graça preciosa, maravilhosa para este mundo inferior, para as nações, para o nosso povo não judeu, trazendo essa graça. E isso, não resta dúvidas, que ajuda a acelerar a revelação do nosso justo e verdadeiro Mashiach, que seja para os nossos dias, que seja para agora. Amém. Ok? Temos aí então, dentro dessa palavra aí, o aspecto, né, que realmente o Eterno fala, aliás, Bilã fala aqui, né, no capítulo 23, no verso 10, que foi o finalzinho da nossa aliá de ontem, né? No verso 10 diz: quem contou o pó de Jacob? Quando nós vamos realmente buscar entendimento com os nossos sábios a respeito deste pó, né? Então nós vamos vendo aí que realmente Deus disse a Abraão:
a sua descendência será como as estrelas. Depois, com Isaac, Deus fala que a sua descendência seria como os grãos da areia. E quando chega a Jacob, né, Deus diz para Jacob, a sua descendência será como o pó da terra. Então nós vemos de uma forma assim, né, estrelas, o grão de areia e agora o pó da terra. Os nossos sábios comentam que, na realidade, o que Deus está mostrando para nós aqui sobre a questão do pó da terra são as crianças, os pequenos, que são o quê? Aqueles que vão nascendo dentro de cada geração. Então, a descendência de Jacob, as crianças de Jacob, elas seriam dessa forma, incontáveis como o pó. E como nós já vimos também sobre a questão de quantitativo, tudo aquilo que é quantitativo, ele tem um limite. Pode ser 1 bilhão, 1 trilhão e por aí afora vai, mas tem o seu limite. Mas quando vamos para a questão qualitativa, então nós experimentamos realmente o infinito. Então, o infinito desta qualidade dos filhos de Jacob é algo que tem se estendido através das gerações. Se hoje a Torá chegou a nós, se hoje a palavra monoteísta da unidade e unicidade de Hashem chegou para as nações, isso está mostrando de forma bem clara que essas crianças da descendência de Jacob têm sido uma realidade, não somente para o povo judeu, mas para as nações, porque essas crianças, elas cresceram dentro do fundamento da emuná, do monoteísmo, dentro do fundamento da Torá. E aquilo que Deus ordenou tanto a Noah como a Moshe, de 1950 para cá, isso tem se tornado uma realidade através da liderança do nosso Rebbe Menachem Mendel. Porque até então, a divulgação do monoteísmo, ela tem sido feita de forma superficial e não com a profundidade rabínica, não com a profundidade dos ensinamentos dos sábios do povo judeu. Mas de 1950 para cá, através da liderança do Rebbe Menachem Mendel, mais do que nunca, se tornou real esta verdade. E por isso também é uma das, vamos dizer assim, um dos sinais que mostra que realmente os passos do Mashiach estão aí. Ok? Então, dentro desse aspecto, né, o Eterno estava simplesmente dizendo a Yaakov, né, que a sua descendência seria como o pó da terra. Então nós temos aí o nosso irmão primogênito, o filho primogênito de Deus, o povo israelita, e tem os irmãos mais novos, são os das nações, que vem literalmente dizendo, né, a descendência de Noah, entre as nações, a descendência de Noah, cada vez mais chegando ao irmão primogênito, ao irmão mais velho, e ombro a ombro, prestando um serviço do coração, um serviço de amor para com Hashem. Então, dessa forma, nós estamos aí, sem sombra de dúvidas, cada vez mais trazendo Mashiach. Por isso, não percamos a oportunidade. Mashiach já. Ok? Então, vamos para a nossa quinta aliá, capítulo 23 de Bamidbar, Números, a partir do versículo 13 até o versículo 26, né? Então,
a nossa aliá de hoje, é segundo oráculo, né, de Balaão. É a segunda palavra de Balaão que nós vamos ouvir hoje. Ok? Então vamos lá. Quinta aliá, capítulo 23, verso 13. Balaque disse a Balaão: como me explicasse, não podemos amaldiçoar o povo inteiro, porque coletivamente os israelitas desfrutam do amor protetor de Deus, e seu mérito coletivo os torna imunes a maldições. Portanto, vem comigo a outro lugar, donde o verás, porém verás apenas uma parte deles, não todos. Se não os vires todos ao mesmo tempo, tu os enxergarás como indivíduos, e dado que com certeza há entre eles sujeitos menos louváveis, vais conseguir amaldiçoar pelo menos tais indivíduos para mim dali. Então lembrem dessa questão, dois estrategistas, Balaque, sabendo exatamente a hora do dia em que Deus sai do seu trono de misericórdia e vai para o seu trono de severidade, juízo. E o local, geograficamente falando, o local adequado aonde Balaão pode emitir a sua maldição e ter efeito positivo. E Balaão é o dono da voz, da palavra. É de Balaão que vem a palavra, né? O objetivo deles aqui era uma palavra de maldição. O poder da palavra estava com Balaão, ok? Então aqui nós observamos que quando as pessoas elas são guiadas pelo ciúmes, a inveja, o ódio, elas podem ser inteligentíssimas. Podem ser inteligentíssimas. Mas na prática, elas são verdadeiramente falta de sabedoria. Para não falar outra coisa, ok? Então, lhes falta a verdadeira sabedoria. Ou seja, Balaque e Bilã estão vendo que nada está dando certo. Eles reconhecem que realmente não tem como amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Eles estão vendo, eles estão experimentando que eles estão lutando não contra o povo israelita, eles estão lutando contra Deus. O povo israelita está lá no seu acampamento, sossegado. Eles nem sabem o que está acontecendo ao derredor deles. Eles estão lá no acampamento. Eles estão vivendo. Observe que Balaque, aqui a Paraxá Balaque, você até o momento não escuta nada falando sobre Moshe e o pessoal do acampamento. Ou seja, enquanto o povo está lá no acampamento, enquanto Moshe está lá no acampamento, enquanto Arão, os seus filhos estão ali ligados com as atividades, os trabalhos, o serviço a Hashem, enquanto em torno do tabernáculo, né, dos quatro lados do tabernáculo, onde foi montado todo o acampamento, em cada lado 3 tribos, eles estão lá. Eles estão recebendo o seu maná, eles estão recebendo a água, eles estão recebendo realmente o estudo da Torá, eles estão lá. Balaque e Balaão estão aqui ao derredor. Eles estão na surdina, nas sombras, procurando uma forma de amaldiçoar e destruir e matar o povo israelita. E o povo israelita está lá no acampamento. Então Balaque e Bilã estão ali, lutando contra Deus, não estão lutando contra o povo israelita. Eles estão vendo, eles estão experimentando, mas lhes falta a verdadeira sabedoria que vem através do temor a Deus. Eles estão experimentando
todas as coisas contra eles mesmos. Nada prospera do que eles fazem. Nada dá certo. E eles reconhecem. Bilã fala com a sua boca o poder da palavra que está nele. Balaque diz, pelo menos se você não pode amaldiçoá-los, pelo menos não os abençoa. Porque você só está abençoando esse povo e eu quero que você amaldiçoe. Então vejam que eles mesmos acabam entrando em conflitos. Ou seja, todos aqueles que se unem através da cobiça, da inveja, dos ciúmes, do ódio, para praticar o mal, não demora muito, eles entram em choque um contra o outro, eles começam a brigar entre si e muitas vezes acabam se matando também, certo? Então essa é a realidade. O povo está lá no acampamento, eles estão ao derredor, né? Ao derredor, como diz o salmista, né? Procurando, né? Realmente trucidar aqueles que confiam em Deus. Então, portanto, amados, siga em frente. Não tenha medo, não tenha pavor, seja o que for. Deus é contigo. Por isso está escrito, os que confiam no Senhor, os que confiam no Eterno, são como os montes de Sião, que não se abalam. Pode vir o terremoto, pode vir a tempestade, pode vir a enxurrada, pode vir o tsunami, e por aí afora vai, mas ele permanece firme como os montes de Sião. Por quê? Porque a sua confiança está no Criador, está em Deus. E nada e ninguém pode ser comparado a ele. Por quê? Porque nada e ninguém simplesmente tem a possibilidade de ser comparado a Deus. Ok? E aqui, né, então nós vemos aqui eles mudando de estratégia. Aqui no capítulo 23, né, do verso 13 o verso 13, nós vemos aqui eles mudando da estratégia. Então Balaque diz, eu vou te levar numa posição geográfica X, e ali você não vai ver todo o povo, você vai ver uma parte dele. E essa parte que você vai ver, provavelmente ali vai ter alguém menos louvável, né, do que todo o povo em si, porque o mérito de todo o povo, eles têm a proteção. E quem sabe agora, individualmente, ou por tribo ou indivíduo, você possa amaldiçoar alguém e através disso daí a gente pode começar a penetrar dentro do povo israelita e trazer a maldição para todo o povo. Amaldiçoando um e tendo eficácia a maldição, então isso daí já começa a mostrar uma brecha, né, na defesa, e aí fica mais fácil, né? Então, segundo os nossos sábios, essa posição geográfica que eles tomaram foi aquela posição ao sul, onde estava o acampamento de Dan. Então, a tribo de Dan foi a tribo que eles poderiam ver individualmente, separado. E dentro desse sentido, eles achavam então que eles poderiam realmente amaldiçoar, começar por Dan a maldição, porque eles tiveram uma visão, né, que a tribo de Dan iria pecar, trazendo a idolatria, mas era algo que aconteceria no futuro, vai acontecer lá na frente, e eles achavam que mais um discernimento errôneo da parte deles, que seria para aquele momento, para aqueles dias, né? Então, eles falam, então agora é a hora, então você vai nessa posição para amaldiçoar, né, Dan. E através disso nós vamos entrar então dentro do acampamento para amaldiçoar, destruir e matar o povo israelita. Continuando o verso 14, levou-o totalmente para fora das fronteiras vigentes de Moabe, ao campo das sentinelas, onde guardas vigiavam para ver se invasores se aproximavam.
situado no cume do Monte Nebo, onde Moisés morreria. Os poderes divinatórios de Balaque eram superiores aos de Balaão, e ele previu que um infortúnio sobreviria ao povo judeu naquele local. Contudo, equivocadamente pensou que tal infortúnio resultaria da maldição de Balaão. Como na ocasião anterior, Balaque construiu 7 altares e ofertou um touro e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: fique aqui junto da tua oferenda de elevação e talvez serei de novo relutantemente contatado por Deus aqui. Deus mais uma vez contatou Balaão relutantemente e colocou uma segunda mensagem em sua boca. Nessa visão, Deus mostrou a Balaão que, além de ele não poder amaldiçoar o povo, na verdade o povo merecia ser abençoado em virtude de seus méritos e porque Deus os ama. Notando que Deus tornaria a usá-lo para abençoar os israelitas, Balaão decidiu não voltar para junto de Balaque, mas Deus o forçou. Deus disse: volta a Balaque, e assim fala. Quando chegou a Balaque, eis que ele estava em pé junto à sua oferenda de elevação. Alguns dos dignatários moabitas estavam com ele, pois os outros já tinham partido ao verem que Balaão não conseguiria amaldiçoar os israelitas. Balaque disse-lhes zombeteiramente: o que falou Deus? Não passas de um fantoche, não és capaz de fazer o que queres. Você, Balaão, o que Deus falou com você dessa vez? Então Balaque começou a zombar de Balaão. Então Balaão reagiu ao tom zombeteiro de Balaque, tentando aborrecê-lo. Então ele eleva sua voz de autoridade, né? Ele começou a recitar a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Não tens direito de ficar sentado enquanto te transmito a mensagem de Deus. Escuta-me atentamente, filho de Tzipor. É interessante que aqui Bilão, né? Bilão, ele dá um tapa de luva de pelica, né, na cara de Balaque, falando para ele. Quando Balaão diz para Balaque, escuta-me atentamente, filho de Tzipor, Bilão, né? Balaão estava dizendo para Balaque: lembra-te da tua origem. Você não é o que é. Lembra-te que você é um midianita e não um moabita. Lembra-te que você não tem nenhuma ascendência real. Mas foi com a minha profecia que eu falei que você chegaria a rei. Então, escuta-me atentamente, filho de Tzipor. Não esqueça de onde que você veio. Você veio do mesmo lixo que eu, usando uma linguagem mais vulgar. Entendeu? Então, os dois amigos estavam se tornando 2 inimigos. Quando se unem para fazer a coisa errada, chega um ponto que as coisas não começam a dar de forma alguma certo no relacionamento pessoal. E aí o choque é iminente. Continuando, no capítulo 23, verso 19, Balaão continua dizendo a Balaque: Deus não é homem para que minta, nem é mortal para que reconsidere suas decisões. Ele prometeu dar aos israelitas a terra de Israel. Então é inútil te opores à sua palavra. Pensas que ele diria que fará algo e não o faria? Que falaria e não cumpriria o que disse? Aqui Balaão está trazendo tantas mensagens subliminares e cada uma delas vem dando aquele verdadeiro
tapa de luva de pelica na cara de Balaque, que é mais dentro do boxe, né? Que cada uma delas é um verdadeiro cruzado de direita que leva ao nocaute. Balaque, ele tinha mais poder espiritual do que Bilã. Mas Bilã, ele tinha o poder da palavra. Então a palavra de Bilã, ela batia em Balaque e batia forte. Ele não conseguia bater no povo israelita, porque o povo israelita tinha a proteção divina. Balaque não. Então, as palavras de Bilã batia forte em Balaque. Então, nas suas mensagens subliminares, ele estava cada vez mais dizendo para Balaque: você é rei graças a mim. Mas mesmo você sendo rei, você não é nada. Como eu não sou nada diante desse Deus. Então, por isso, cada palavra de Bilã é um verdadeiro cruzado no queixo de Balaque. Deus não é homem para que minta. Você prometeu para mim, Balaque, prata e ouro. Cadê? Até agora você não me deu nenhuma prata nem ouro. Você prometeu que traria para mim muitas honras em Moabe. E você não trouxe essas honras. Você é vulnerável e a sua palavra não tem firmeza. Você é um homem mentiroso, como eu também o sou. Nem é mortal para que reconsidere suas decisões. Ele estava dizendo aqui que Deus, além dele não ser um homem para mentir, ele também não é mortal e toda decisão que ele toma, ele cumpre integralmente. Por quê? Porque esse Deus é diferente dos deuses que eles conheciam. Esse Deus, o Deus dos israelitas, o Deus do povo judeu, é infinito, é imortal. Ele não é homem, por isso ele não mente, e por ele ser imortal, infinito. O que ele está dizendo aqui, ele sabe que isso vai repercutir em toda a história da humanidade e até o infinito. E nada vai mudar do que ele disse. Enquanto você, Balaque, você é um mentiroso, você é um enganador. Você não é o que aparenta ser. Também disse, pensa que ele diria que fará algo e não o faria? Que falaria e não cumpriria o que disse? Então Balaão estava dizendo para Balaque, esse Deus, ele é real, verdadeiro e ele cumpre cada palavra que diz. Você não cumpriu nenhuma até agora, Balaque. Vai querer cobrar de mim o quê, Balaque? Os dois amigos estavam se tornando verdadeiros dois inimigos. A cobiça, a inveja, o ódio e o desejo de maldição para que tudo aconteça de ruim com esta ou aquela pessoa faz com que o dono destas coisas venha ruir como um castelo de areia junto à praia. A água do mar vem, bate no castelo de areia e pluft, desmorona tudo. Continuando, capítulo 23, verso 20. Recebi ordem para abençoar. Ele abençoou e eu não posso revogar. Porque olhei e não encontrei nenhum idólatra em seu meio. Entre os descendentes de Jacob, nem trabalhador desonesto eu achei no meio deles.
Entre os descendentes de Israel, entre os descendentes de Iacove, não encontrei nenhum idólatra. Entre os descendentes de Israel, não encontrei nenhum trabalhador honesto. Aqui nós vamos encontrar várias vezes, repetidas vezes, Balaão dizendo: os descendentes de Iacove e os descendentes de Israel. Porque se nós sabemos que Iacove e Israel é a mesma pessoa. Mas qual é o significado disso? O que Bilã está trazendo? Não apenas para Balaque, não apenas para os moabitas, não apenas para os amoritas e mesmo para os amonitas, mas também para aquelas 7 nações que estavam do outro lado do rio, na terra prometida. O que ele estava dizendo também era para repercutir na história de toda a humanidade, quer gostem ou não gostem do filho primogênito de Deus, o povo judeu, quer gostem ou não gostem, sejam semelhantes a Balaque ou a Bilã, quer gostem ou não gostem. Mas as palavras de Bilã, o perverso, o feiticeiro, ela continua repercutindo até os dias de hoje. E ela vai repercutir até os dias da revelação do justo Mashiach. Porque Bilã, ele está falando aquilo que Deus determinou. E ele traz as palavras não somente para aqueles dias, mas para toda a história do povo judeu e toda a história da humanidade. E quando ele fala descendentes de Jacó, como ele diz aqui no verso 20, né? Recebi ordem para abençoar, ele abençoou, não posso revogar, porque olhei e não encontrei nenhum idólatra entre os descendentes de Iacove. O que ele estava dizendo aqui? Que dentro das 12 tribos, de cada filho de Iacove, ele não encontrou nenhum idólatra. Então, as famílias não tinha ninguém idólatra. Quando ele diz em seguida, nenhum trabalhador desonesto encontrei entre os descendentes de Israel, ele está falando aí como o povo, um todo. Como descendentes de Iacove, ele está falando de divisões das famílias. As 12 tribos de Israel, mais a tribo de Levi. Os descendentes de Iacove. Então, quando vem essa expressão, está dizendo no sentido as divisões das famílias. Quando vem para os descendentes de Israel, então ele está falando sobre o povo como um todo, um só. Por isso, sábios dizem que para Deus, o povo de Israel é um só, é um organismo só. Se um sofre, todos sofrem. Se um é amaldiçoado, todos são amaldiçoados. Se um é atacado, todos são atacados. Se um é abençoado, todos são abençoados. A descendência de Israel vem falar com referência ao patriarca como o povo, um só. E os descendentes de Iacove, as divisões das tribos, das famílias. Só isso, continua Bilã, só isso já os torna dignos de bênção. Ademais, sempre que eles realmente transgridem a sua vontade, a vontade de Deus, Deus desconsidera. Ele não olha para o mal, seja o que for, existente em atos do povo, os descendentes de Iacove. Ou seja, individualmente ou por família, mesmo que individualmente ou por família ou por tribo, se alguém entra na desobediência, transgride os mandamentos de Deus,
Deus não olha para o mal que eles fizeram. E não vê perversidade em atos do povo, os descendentes de Israel. Aqui é o todo, ou seja, ele não vê perversidade no povo. Deus, seu Deus, está com o povo até quando ele o provoca, mesmo quando os descendentes de Israel, o povo, o todo, mesmo quando ele, o povo, provoca a Deus, Deus continua com eles. E mesmo então, ele, Deus, mantém com esse povo a amizade do rei. Quando traz a expressão a amizade do rei, significa que o povo tem a proteção do rei. E a proteção do rei significa que ninguém pode tocar naquele que tem a proteção do rei. Porque se ele tentar tocar no protegido do rei, o rei, ele convoca todos os seus exércitos contra aqueles que querem tocar no seu protegido. Por que você acha que os povos não prevaleceram e não prevalecem contra o povo judeu? A proteção do rei é tudo. E nós que temos, como não judeus, a fé monoteísta com fundamento judaico, temos a nossa liderança rabínica, andamos ombro a ombro com os nossos amados, ou melhor, vamos falar no singular, andamos lá ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo, a descendência de Israel, no serviço a Deus, então nós também temos a proteção do rei. Se você tem a proteção do rei, por que você tem medo? Por que você se deixa dominar pelo pavor que os perversos estão trazendo no tempo presente? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque você tem a proteção do rei. Você é assim com o rei. Você está assim com o rei. Duvida disso? Não duvides. Confie. Continuando, verso 22. Eles não saíram do Egito por conta própria, como insinuaste. Deus os tirou do Egito com a força que ele possui por causa de sua elevação, sua capacidade de voar acima do poder mundano e seu poder sobre os demônios. Os israelitas também são dignos de bênção, porque não há adivinhos de tempos auspiciosos em Jacob, nem há adivinhos com bastão em Israel. Agora, isso indica que a adivinhação é algo mal, mas não é esse o motivo pelo qual eu, que sou adivinho, não posso amaldiçoá-los. É porque eles possuem méritos próprios que os tornam merecedores de bênção. Deus manifestou abertamente sua afeição por eles quando lhes deu a Torá e lhes falou diretamente. Assim como lhes ensinou sua preciosa Torá, então Deus o fará de novo no futuro messiânico, quando o sentará mais perto de si mesmo do que os próprios anjos ministrantes, e lhes revelará os ensinamentos mais secretos da Torá. Então será dito a Jacob e a Israel por esses anjos,
quando quiserem saber o que Deus falou, o que Deus realizou, pois os israelitas terão mais acessos e proximidades aos caminhos de Deus do que os próprios anjos. Mesmo agora, Deus demonstra sua afeição pelos israelitas, fazendo-os saber claramente, sempre, que está descontente com a sua conduta, para que se arrependam e evitem o castigo. Portanto, não há necessidade de adivinhos em Iácove, nem há necessidade de vaticinadores em Israel. Sempre que eles precisam conhecer a vontade de Deus, o seu Deus, é comunicado a Iácove e a Israel, que decreto Deus estabeleceu estabeleceu ou por seus profetas, ou se forem indignos de comunicação profética direta, através dos Urim e Tumim. Ou seja, Bilã está dizendo sobre todos esses aspectos aqui, que a força não está exatamente no povo, a força está em Deus. O grande mérito do povo é que eles acreditam em Deus. Mesmo quando eles são rebeldes, eles não deixam de acreditar em Deus. Mesmo quando eles provocam a Deus, sendo rebeldes, desobedientes, eles não deixam de acreditar em Deus. Esse é o grande mérito do povo israelita. Esse é o grande mérito do povo judeu. Mesmo na sua rebeldia, eles sabem que há um só Deus e Salvador. E esse é o grande mérito que vem, entre aspas, no bom sentido, vem perseguindo o povo judeu até aqui. Então, por isso, Bilã, nós estamos fazendo a leitura da Torá escrita com os comentários de Rashi, que estão fundamentados na Torá oral, na Mishnah, no Talmud e Companhia Limitada. Então, estes comentários que se somam à Torá escrita é para nós vislumbrarmos as profundidades até onde podemos conhecer, as profundidades da Torá escrita e da Torá oral, para nós compreendermos a ação de Deus, a ação do povo israelita e a ação dos inimigos de Deus. Então, por isso, Bilã diz, o povo de Israel não precisa de adivinhadores, não precisam de prognosticadores, porque mesmo na rebeldia deles, Deus fala com eles, ou pelos profetas, ou pelo Urim e Tumim. Ou seja, o peitoral do Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Então, o povo de Israel, os descendentes de Jacob e os descendentes de Israel, eles não precisam de adivinhadores. Apesar que Bilã, ele fala, não é o meu caso, que eu posso amaldiçoá-lo, sim, a minha palavra tem poder. Mas não adianta, A mentira, por mais que as pessoas querem defender a mentira, querem fincar estacas, que a mentira é a verdade, é o que nós mais estamos ouvindo e vendo nos dias atuais, com essa pandemia aí, que virou uma desgraça, pelo mundo afora, onde a mentira tem sido fincada estacas como verdades, e as verdades têm sido desmoronadas como se fossem mentiras. Baruch Hashem, graças a Deus, o nosso Deus, o Deus da descendência de Jacob, o Deus da descendência de Israel, o Deus da descendência de Noah, que é o mesmo e único Deus, através dos milênios e nos dias atuais, tem realmente descortinado a mentira e mostrado a verdade, E hoje nós estamos contemplando aí, quantas e quantas mentiras
defendidas nesses últimos 18 meses, principalmente, estão sendo desmontadas, né? As narrativas, as mentiras estão cada vez mais sendo está sendo estabelecida a verdade. Lembrem-se que no hebraico, né, só para recordar, no hebraico, emet, verdade, não tem plural. Emet, verdade, no hebraico não tem plural. Por quê? Porque dentro da Torá, dentro da realidade bíblica, dentro do Lashon HaKodesh, a língua sagrada, o hebraico, a verdade, ela é única. Ela é única. Enquanto que mentiras, ela tem, além de ter pernas curtas, né, ela tem as suas multifacetas, né? Então, por isso que uma mentira contada hoje, ela tem que ser sustentada amanhã com outra mentira e assim sucessivamente. Chega um momento que vira uma bola de neve, aí vem o sol da verdade e aquece aquela bola de neve de mentiras e ela derrete. E a verdade permanece. Vamos em frente? Então, dessa forma aí, Bilã está mostrando claramente para Balaque e os poucos nobres que sobraram com Balaque, que não tem como realmente persuadir a Deus de fazer o contrário. Ele abençoou e eles são abençoados. Ou seja, a descendência de Jacob, a descendência de Israel é abençoada. Por isso eles não precisam de adivinhadores, prognosticadores. Deus fala com eles através dos profetas ou através do peitoral do sacerdote, o sumo sacerdote Urim e Tumim. Verso 24, eis que os israelitas merecem ser abençoados porque são um povo que se levanta de manhã como um leão temível, erguendo-se como um leão para fazer a vontade de Deus sem medo. Os primeiros atos que realizam de manhã expressam todos sua absoluta devoção à vontade divina. Eles vestem roupas ornadas com borlas rituais que os lembram de cumprir todos os mandamentos de Deus. Depois recitam o Shema, que contém os conceitos fundamentais da relação do judeu com Deus. Colocam tefilim, que os fazem recordar o êxodo do Egito, fonte de sua liberdade espiritual. Além disso, eles não se deitam para dormir de noite até que recitem o Shema. E Deus, como retribuição por se dedicarem a Ele, desse modo, combate os seus inimigos, consome os que tentam fazer deles presa e bebe o sangue de seus inimigos mortos. Ademais, não se assentarão em sua terra até que consumam sua presa. As nações que desapossarão e herdem o espólio dos mortos. Por fim, Moshe não morrerá até que mate a mim, sua presa, quando ele matar os príncipes de Midian, os quais também fará morrer. Balaque disse a Balaão, não o amaldiçoes, nem o abençoes. Se não podes amaldiçoar o povo, não digas nada, fique quieto. Balaão respondeu e disse a Balaque. Balaque mandou Balaão calar a boca. E então Balaão respondeu a Balaque, acaso não te falei dizendo, tudo que Deus me fala é o que devo fazer? Aqui nós encerramos a nossa quinta aliada. Desde o primeiro convite que Balaque fez a Bilã, o recado, a resposta que ele deu, a primeira, foi essa. Tudo que Deus mandar eu fazer, eu o farei. Desde o primeiro convite. Ou seja, segundo os nossos comentaristas, desde o primeiro momento que Balaque chama Bilã,
O que ele começa a falar, exatamente sem ele o saber, ele está falando profeticamente. Tudo que ele vai fazer, tudo que ele vai falar, ele está falando profeticamente que ele fará exatamente o que Deus determinou. Por isso que aqui, né, poucos instantes atrás, nós vimos aí que quando Balaão percebeu que não tinha como amaldiçoar o povo judeu, ele procurou não voltar para junto de Balaque. Mas Deus disse para ele, volte e diga a Balaque o que ele tinha determinado. E aí Balaão teve que voltar lá junto de Balaque e aguentar a zombaria, o escárnio, né? Muitos entre os nobres caiu fora, viu que ali tinha mais um charlatão, né? Além do próprio rei, tinha outro charlatão pela frente, Bilã. Aí foram embora, a maioria dos nobres, dos moabitas, certo? Então foram embora, viram que ali falaram, é perda de tempo, né? Ninguém pode contra o Deus dos israelitas, ponto. Se convenceram e foram embora. É aqueles que permaneceram lá, né? Que é a tropa de choque do ódio, continuou com Balaque e Bilã, né? Então, esse povo aí que se alimenta do ódio, né? E isso daí os demônios trazem muito alimento para eles, né? Essas pessoas que se alimentam da inveja, dos ciúmes, do ódio, né? Os demônios trazem muito alimentos para eles. Eles se alimentam de muito ódio, né? Então, por isso, né, o ódio dessas pessoas, eles sempre são um ódio gratuito, sem fundamento. Eles simplesmente odeiam por odiar, ponto. Eles acusam os seus inimigos da realidade daquilo que eles são. E eles acusam os seus inimigos. É a retórica desde lá de trás, e muitos segmentos de ideologias por aí afora, vai de militantes, continuaram o mesmo argumento. Você pode ver aí essas pessoas militantes, como que elas se expressam com ódio, ódio no olhar, ódio nas palavras, ódio nas ações. Elas se alimentam do ódio. E os demônios fazem festa. É isso que vocês querem? Tó, tem mais aqui comida para vocês. E eles vão se alimentando desse ódio. Mas eles não vivem bem. Eles não vivem bem consigo mesmo, com a sua consciência. Eles não vivem bem entre os seus próprios parceiros. Por quê? Um desconfia do outro. Balaque estava desconfiado de Bilã. Bilã, desde o primeiro momento, viu que Balaque não ia cumprir a palavra, dar para ele a prata e o ouro. Então esses militantes do ódio, eles são assim, eles desconfiam um do outro. Porque eles sabem que eu roubo a ele, ele vai me roubar também. No momento que der certo, em que ele ficar de costas para mim, eu vou matá-lo. Então, essa militância do ódio, essa militância ideológica, eles vivem desse jeito. E em família? O viver da família desse povo é uma desgraça. É uma desgraça. O marido não confia na esposa, a esposa não confia no marido. Os filhos sabem quem são os seus pais. E os seus pais sabem que estão criando verdadeiras serpentes. E eles sabem que os seus filhos serão verdadeiros devoradores das suas, entre aspas, das suas heranças. Então, é um povo que vive, entre aspas, sobrevive dos alimentos dos demônios do ódio. Cuidado quando você encontra um desses. Não deixe ele morder você, que pode o veneno te afetar e trazer problemas de saúde para você. Cuidado. Não deixa morder você, não. Há muito veneno nos seus dentes e em suas línguas. Assim era Balaque, assim era Bilã. Mas eles não contavam que o povo israelita tinha a amizade do rei.
Então aqui Bilã, ele vem falando nesse encerramento da nossa quinta aliá, para não estendermos mais o tempo. Então aqui ele vem falando, esse povo, né, como diz a nossa Torá escrita, né, então ela nos fala, né, nossa quinta aliá, Deus não é um homem que mente, nem é ele um mortal que muda sua mente. Ele diria e não faria, falaria e não cumpriria. Então nós precisamos confiar absolutamente na fidelidade de Deus. Falar que Deus é justo é fácil. Acreditar na fidelidade de Deus é um desafio. Por quê? Porque a fidelidade de Deus, ela se revela nas nossas vidas, muitas vezes, a princípio, de forma que nós não esperamos e de forma que não é agradável para nós. A fidelidade de Deus se revela nas nossas vidas, muitas vezes, através de adversidades, problemas, situações difíceis, situações complicadas. Por quê? Porque se nós queremos desfrutar da fidelidade de Deus, é através dessas coisas que Ele vai provar para nós a sua fidelidade. No bem bom, tudo beleza, tá tudo jóia na minha vida, tá tudo às mil maravilhas. Como que você vai experimentar da fidelidade de Deus? Ah, não, tá tudo jóia, tá tudo legal, pô, sem problema. Saúde financeira, saúde física, saúde material, a minha posição social, meu emprego, meu salário, meus bens, tá às mil maravilhas. Normalmente, quando as pessoas estão assim, elas dizem, Deus é justo. Mas a fidelidade de Deus é o nosso desafio. Por isso, Deus não é homem que mente, e nem é ele um mortal para que muda a sua mente. Ele diria e não faria, falaria e não cumpriria. Como que eu vou confiar? Como que eu vou dar crédito à fidelidade de Deus se está tudo bonitinho na minha vida? Está tudo jóia. Eu não preciso experimentar de confiar na fidelidade de Deus. É nos desafios, é na adversidade que nós vamos para a fidelidade de Deus. Ou seja, quando nós estamos na adversidade, é onde nós vamos nos lembrar que Deus, ele não mente. O que ele diz, o que ele falou, ele não cumprirá? Ele não permanecerá fiel à sua palavra? E eu respondo, eu creio, eu confio na fidelidade de Deus. Mesmo que o momento me mostre o contrário, em que as coisas não estão boas na minha vida, que as coisas não estão legais na minha vida. Mas ele disse que eu sou abençoado. Ele prometeu múltiplas bênçãos para mim. E eu confio na sua fidelidade. Eu sei que ele é fiel para cumprir o que prometeu. É aí que nós nos firmamos na nossa emuná em Deus. E por isso disse também Bilã, vejam bem que eles, né, que eles levantam desde cedo para realmente mostrar a sua devoção a Deus. Ou seja, quando nós entramos aí, né, nesse aspecto, né, do verso 24,
Vejo um povo que desperta como leão e se ergue como leão. E ele não se deita até comer sua presa e beber o sangue do cadáver, né? Então aqui nós vemos aqui desde o despertar da manhã até o momento de deitar. Como que é o aspecto da vida do israelita, a vida do judeu, com quem nós temos aprendido o nosso passo a passo, desde o momento que nós acordamos até o momento de irmos dormir. Então, vejam bem que é um povo que desperta como um leão. Ou seja, logo que eles abrem os olhos, esse povo, vejam bem, a posição nessa segunda, nós estamos aqui na nossa segunda parábola, na nossa segunda, no segundo oráculo de Bilã. Nós estamos no segundo oráculo de Bilã, na segunda parábola de Bilã. O ponto em que Balaque levou Bilã para poder ver uma parte do povo foi onde que ele viu ali, neste acampamento ao sul, onde estava Dan. Foi onde que ele viu ali que quando o povo desperta, ele desperta como leão. Então, a hora que ele acorda de manhã, modé-me, graças te dou, ó Pai, porque devolveste a minha alma com piedade dentro de mim. Então eles já começam a rugir. E depois diz, e como e se ergue como leão. Ou seja, logo na sequência, eles se vestem com o seu talit, o seu manto de oração. E ali como leão, eles rugem nas suas preces ao soberano, ao todo-poderoso. Então, é aquele verdadeiro rugir do leão. E na sequência, o que ele diz? E ele não se deita até comer sua presa e beber o sangue do cadáver. Aqui já tem outras coisas mais implícitas nessa palavra profética aqui, onde os nossos sábios aqui falam, né? Principalmente Irash, dizendo, né? Que além disso, eles não se deitam para dormir de noite até recitar o Shema. Então, 2 vezes o Shema, de manhã e à noite, antes de dormir. E Deus, com retribuição por essa dedicação, então o que Deus faz? Ele combate os seus inimigos. Os teus inimigos são inimigos de Deus. Você é amigo do rei. Você vai ter medo dos inimigos? Você vai se acovardar diante dos inimigos? Não. Tá vendo? Se você é amigo do rei, então aí que está. Você está escutando a voz de fundo da Edna aí? É ela falando pro Miguel. Miguel, tá ouvindo? Olha lá, ó, chamar 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Então, ela e o Miguel que estão assistindo ali do lado a live, né? Olha lá, ó. Né, Miguel? Vem cá, Miguel. Vem cá, corre aqui, Miguel. Do lado de cá, do lado de cá, do lado de cá. Fala aí pro povo aí o Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amém. Esse é o nosso Miguel. Vai lá com a vovó lá. Né? Então aí, é o pó de Yaakov, as crianças. Baruch Hashem. Ou seja, você é amigo do rei. Os teus inimigos são inimigos do rei. Então é ele que luta por você. É ele que luta pelos teus inimigos. Então por isso, ele vai lutar contra os teus inimigos. E não vai deixar os teus inimigos prevalecerem contra você. Simplesmente assim. E mais ainda, né?
Deus, com retribuição, por se dedicarem a ele, de modo a combater seus inimigos, consome os que tentam fazer deles presa e bebe o sangue de seus inimigos mortos, né? Aqui significa que os inimigos do povo israelita, os inimigos daqueles que confiam em Deus e buscam a Deus, as suas vidas serão ceifadas se eles continuarem neste caminho, num caminho contra Deus. Porque os que confiam em Deus, o povo israelita e o povo não judeu, que busca o monoteísmo com fundamento judaico, é o povo de Deus, são os filhos de Deus. E quem se levanta contra esses, se levanta contra o próprio Deus. Se continuarem nesse intento, as suas vidas serão ceifadas. Simples, certo? Assim como também não se assentarão em sua terra até que consuma sua presa, as nações que desapossarão e herdem o espólio dos mortos, né? Aqui nós temos realmente o sentido da posse da terra prometida. Deus, lembre-se que Deus não é um homem para mentir, o que ele prometeu ele faz. Então ele prometeu a terra prometida, a terra das promessas. E ele deu a terra das promessas. E esta é a mesma terra que hoje o Estado de Israel está lá. As suas fronteiras estão menores do que a original. Voltarão às suas fronteiras originais, porque assim o será nos últimos dias, e principalmente na época da redenção com Mashiach, certo? Então, ninguém tem o poder de tirar a posse da terra do povo judeu. Por isso mesmo, tanto na primeira destruição do templo, onde a terra de Israel ficou sem proprietário, modo de dizer, porque o povo, uma parte do povo foi para a Babilônia, com a destruição do primeiro tabernáculo, do primeiro templo, né? E ficou uma parte lá. A parte que ficou lá em Israel, lá em Jerusalém, a parte ferida, doente, fraca, né? Os babilônicos deixaram para trás a sua própria sorte, né? Para eles, babilônicos, né? Para que tenham uma morte lenta e ali fiquem ali para morrer. E a outra parte levou para a Babilônia, né? Entre os que foram para a Babilônia, estava ali, né, Daniel e seus 3 amigos, na destruição do primeiro templo, ok? Né? Depois eles retornaram, depois de 70 anos, quando foi o final do jugo babilônico, né? Então nós temos aí Neemias, Esdras, que vieram para fazer a reconstrução do tabernáculo, do portal e da cidade velha de Jerusalém, e bem como as suas muralhas, certo? E depois tivemos aí no ano 69 da nossa era, quando as legiões romanas destruíram o templo em Jerusalém, e aí iniciou a grande diáspora na nossa presente era comum. E depois, em 14 de maio de 1948, oficialmente, o povo judeu recebeu de volta o Estado de Israel, a sua terra. Em todo esse período, não teve nenhum povo que chegou ali, fincou a bandeira e disse: a partir de agora, essa terra pertence a nós, povo X, povo Y. Ninguém tomou posse dessa forma. Por quê? Porque a promessa de Deus é real. A promessa de Deus é real. Mesmo quando o povo está rebelde, provocando a Deus, Deus está com ele. E não permitiu com que ninguém fincasse bandeira e viesse dizer: a partir de agora, essa terra pertence a esta nação. Ponto. Simplesmente isso. Ok? Por isso o Estado de Israel existe aí. E finalmente Balaque, né, ele diz também que por fim Moisés não morrerá até que mate a mim, sua presa, quando ele matar os príncipes de Midian, os quais também fará morrer, né? Essa passagem nós veremos logo mais ali na frente, onde teremos a grande questão de Pinhas, ou Finéias, né, como alguns dizem, algumas traduções dizem. Então veremos aí essa questão de Pinhas, né? Então, na realidade, amados,
né, neste segundo oráculo, né, de Bilhã, então nós vemos aí, né, os movidos pelo ódio estão sempre em constante atrito entre si mesmo. Não tem paz, não tem sossego, o ódio é o seu veneno e é temporariamente o fôlego de vida deles, certo? Porém, né, a grande palavra que nos deixa aqui nesse segundo oráculo: o povo israelita é amigo do rei. Por isso que no mês de Elul, nós temos aí o grande ensinamento dos nossos sábios, né, que é o mês em que o rei, ele sai do seu castelo, ele sai do seu trono e ele vem para o campo, para estar no meio do seu povo. Por quê? Porque o povo é amigo do rei. O rei é amigo do povo. Seja forte, seja luz. Você é amigo do rei, o rei é seu amigo. Portanto, seja fiel a essa amizade. Shalom, shalom. Até amanhã. Aleluia! Peraí, Miguel.